Sejam bem-vindos ao Fórum Instrumentos de Acesso na Clínica da Infância e da Adolescência. Eu sou o Fabrício. Nosso grupo é também composto pela Fernanda Vilela e a Maria Luísa Grossi. Você já se perguntou qual super-herói você seria? Você já se perguntou qual vilão você seria? Você já se perguntou qual princesa da Disney você seria? Se você tivesse que escolher um desenho animado preferido, qual desenho animado você escolheria? E outra coisa, qual personagem de um desenho animado você gostaria de ser? E outra coisa, qual a sua série favorita? Qual o seu filme favorito? Mais uma coisa, qual personagem desse filme ou dessa série você gostaria de ser? Mas afinal de contas, por que tantas perguntas? E o que as respostas sobre esses itens dizem sobre quem eu sou? No ano de 2018, quando eu estudava na Faculdade Pitágoras, para a disciplina de Desenvolvimento Humano 2, em que nós falávamos sobre os adolescentes, foi nos pedido que fizéssemos uma proposta de intervenção, basicamente com os adolescentes. E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para chegar até esse público. E eu pensei nos super-heróis. Até então, nesse momento, eu não sabia absolutamente nada de onde eu iria parar, do que eu iria fazer. Mas eu parti e fiz uma pesquisa com 142 adolescentes e com duas perguntas. Qual o seu vilão favorito e qual o seu super-herói favorito? Na pesquisa também foi pedido que eles respondessem qual superpoder que eles gostariam de ter. Mas aqui eu vou me ater às escolhas que eles fizeram. Como eu disse, foram entrevistados 142 adolescentes em um evento de anime. Mais 10 crianças na faixa dos 7 aos 10 anos também pediram para responder a pesquisa e foi por eles respondido. Mas aqui nós vamos tratar basicamente da visão dos adolescentes, levando, claro, em consideração também as crianças. O resultado da pesquisa foi o seguinte: o super-herói favorito escolhido por eles foi o Homem de Ferro. E o vilão favorito escolhido por eles foi o Coringa. Lembrando que isso foi no ano de 2018. Fazendo uma breve análise, uma análise bem selvagem desse resultado. O Homem de Ferro foi escolhido pelo seguinte fato na nossa análise. O Tony Stark, que é o Homem de Ferro, ele é um homem muito rico, dono de uma empresa enorme. E sim, ele é um Homem de Ferro, que usa a armadura do Homem de Ferro. Foi escolhido como sendo o super-herói preferido dos adolescentes. Já o vilão foi o Coringa. Vale lembrar que o Coringa é um psicopata nas nossas análises. Para essa pesquisa, foi estudado os seguintes artigos. A história da história em quadrinhos, a história em quadrinhos e a sua influência na política e na guerra. E também eu ouvi um podcast sobre os quadrinhos e a filosofia. Os super-heróis como modelo moral e os super-heróis e essa tal de filosofia, a história em quadrinhos e a filosofia e o que isso pode dizer. Mas vocês devem estar se perguntando, mas como que esse entrelaçamento pode se dar como um instrumento de acesso e o que isso tem a ver com as crianças e os adolescentes? Bem, vamos lá. Eu vou pegar um exemplo para vocês, o seguinte, do Peter Parker, que é o Homem-Aranha. Obviamente o Peter Parker, ele é um adolescente. E o que o Peter Parker nos ensina? Ele traz um grande ensinamento sobre ética, sobre uma ética voltada para a visão aristotélica. Vejam bem, em uma das passagens, no primeiro filme, Peter Parker, ele vai até um prédio e na saída do prédio ele é empurrado por um homem com uma mala de dinheiro. E ao invés dele prender esse homem, de deixar esse homem preso, segurar esse homem, não, ele deixa esse homem descer pelo elevador. Por quê? Porque o cara que ele foi atrás da empresa maltratou ele. E esse cara que jogou ele no chão, que era o ladrão que estava com a bolsa de dinheiro, estava assaltando justamente esse cara que maltratou Peter Parker. Mas Peter Parker resolveu não fazer nada e deixar esse homem fugir. E quem é esse homem? Esse homem é o mesmo que mata o tio Ben, que é o tio do Peter Parker. Isso nos mostra muito sobre uma ética do que deveríamos fazer e não fazer. Outro exemplo é o Super-Homem, que segue um senso de razão e justiça, mesmo que
em algumas das vezes, ele não siga uma justiça global, e sim uma justiça realmente dele. Antes de mais nada, gostaria de lembrá-los que é o seguinte: todo o material que eu citei aqui até agora, eu vou disponibilizá-lo no fórum para vocês poderem dar uma lida e para vocês poderem ouvir o podcast, tá bom? Mas, pensando agora nas abordagens da psicologia, o que a gente pode pensar? Vamos falar primeiro da psicanálise. Esse conceito do inconsciente, já pensou que quando aparece o super-herói sempre tem uma voz interior, que eles têm um diálogo muito grande com eles mesmos? Se a gente pegar pelo viés da psicanálise, a gente pode chamar essa voz de um inconsciente. Na TCC, nós temos os comportamentos dos heróis e suas ações, e isso que os define, o que faz deles serem os super-heróis. Se a gente pregar o conceito do existencial, nós podemos pensar os grandes conflitos que os super-heróis têm, como, por exemplo, o conflito que o Superman tem em ser o Superman, de ser um alienígena que está aqui na Terra para salvar a Terra. Se a gente pega a sistêmica, que é mais focado nas famílias, a gente pode pensar no Quarteto Fantástico. Pensa numa mãe invisível para a sociedade, que está ali e que ninguém anota. Pensamos num pai elástico, que para dar conta de tudo tem que se fazer elástico. A gente pode pensar em um outro parente próximo dessa família, que é uma rocha, que é um homem feito de rocha. Ou seja, a gente pode pegar os referenciais simbólicos e transformar aquele parente que mais parece uma rocha no homem, na coisa que é feita de rocha do Quarteto Fantástico. E outra, nós também temos aqueles parentes que podem pegar fogo, assim como o personagem do Quarteto Fantástico. E eu te pergunto, o que uma família dessa pode vir a nos dizer e pode vir a dizer de um adolescente ou de uma criança? Mas, contudo, o que isso serve de instrumento que eu quero dizer? Que é o seguinte: vamos supor que em terapia a gente pergunte para a criança ou para o adolescente qual o super-herói que ele mais gosta. E a gente pode pensar o que essa criança vai dizer e o que isso tem a ver com a vida dessa criança ou desse adolescente. Eu acredito que tem muito a ver com aquilo que eles se identificam, com aquilo que eles gostam. Se a gente pensar no super-herói, a gente pode pensar num lado bom da criança, no que a criança se espelha, no que ela espera ser, talvez, o dia da vida. Claro que ela não vai ter um superpoder, mas ela vai ter aquele super-herói como um exemplo moral, como um exemplo a ser seguido, como eu vou fazer as mesmas coisas que ele para me dar bem na minha vida. Claro que isso é uma análise muito, muito rasa, mas veja bem, se a gente pensar um pouco, o que será que um super-herói preferido de uma criança ou do adolescente tem a dizer sobre ela? E isso também é uma via de acesso para entrar no mundo de uma criança ou de um adolescente. Suponhamos que existe uma barreira a ser vencida nas primeiras consultas, em que a criança ou o adolescente eles não falam. E que se a gente puxa um papo sobre um super-herói, sobre um vilão, e essa criança tem a oportunidade de falar. E através disso a gente tem um gancho. E a gente pode também sugerir que eles assistam determinados filmes, ou determinadas séries, ou determinados desenhos em quadrinhos, ou até mesmo histórias em quadrinhos, para que essas crianças possam ser colocadas a falar e pensar no que aquele vilão ou no que aquele super-herói tem a dizer sobre a vida delas. Outra coisa que eu gosto de trazer é pensarmos, será que existe um complexo de Cinderela? Será que existe uma Cinderela compulsiva? Será que existe um transtorno do príncipe encantado? E assim, é realmente uma pesquisa. Tem alguns artigos, algumas coisas, alguns cunhos assim que servem para dar elucidação. Mas o que eu realmente quero frisar é o seguinte: que isso é um instrumento para se chegar até o adolescente. Lembrando que esse projeto ele ficou apenas na parte da pesquisa. A proposta da criação desse projeto é de se criar uma oficina com as crianças e com os adolescentes, onde no início daremos uma palestra falando sobre a história dos heróis e dos super-heróis. Vale lembrar que esse enlace, esse entrelaçamento entre super-heróis não fica apenas no campo da psicologia. Nós também podemos levar ele para o campo do social, nós também podemos levar ele para o campo do direito, e se pensarmos melhor, com mais afinco, nós podemos levar
os super-heróis para vários outros campos do saber. Lembrando que fica sempre o critério para que sejam produzidos mais pesquisas nessa área, para que se tenha um proveito maior de todo o saber acerca da pesquisa. Mas o mais importante é que vale lembrar é que com essa oficina, é que com essa situação de pegarmos a vida desses adolescentes e dessas crianças a respeito e fazermos um entrelaçamento com os super-heróis, o que vale realmente lembrar é que cada criança e que cada adolescente, ele é o seu super-herói em si. Ele tem o superpoder de poder modificar a sua própria vida.